Glória a Deus, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 17, dando continuidade à nossa leitura bíblica diária. E aconteceu que num daqueles dias Jesus estava ensinando e achavam-se ali sentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia, de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro, colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas, desceram o paralítico no seu leito, deixando no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil? Dizer os seus pecados estão perdoados? Ou dizer levanta-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-se, pegue o seu leito e vá para casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos, pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus e cheios de temor diziam: hoje nós vimos coisas extraordinárias. Continuando, Lucas 5, 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam, fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então, naqueles dias, eles vão jejuar. Também lhes contou uma parábola: ninguém tira um pedaço de roupa nova para colocar numa roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Louvado seja o Senhor. Continuando nossa meditação na palavra em Lucas capítulo 5, depois a gente vê o milagre de Jesus da pesca maravilhosa, onde ele ali chama Pedro, Tiago e João para serem discípulos. Também depois de ver a cura de um leproso aí em Lucas 5, que Jesus toca no leproso. Ninguém podia tocar no leproso. O leproso não podia se aproximar das pessoas, mas Jesus toca aquele homem. Não apenas aquele homem é curado, mas ele é restaurado também nas suas emoções, na sua alma. Aquele homem, ele tinha um isolamento social terrível. Ele era rejeitado em todos os sentidos, ainda que todas as enfermidades que tinha nos tempos do Novo Testamento eram muitas vezes vistos como um sinal de talvez maldição. A lepra, ela era algo terrivelmente visto pelas pessoas. As pessoas olhavam o leproso como alguém que não podia chegar perto de forma alguma. Jesus chega perto daqueles que talvez os homens estejam desprezando. Jesus toca o leproso e o leproso é curado. Mas agora no capítulo 5 de Lucas, versículo 17, nos mostra
um outro milagre muito interessante. Os evangélicos e sinóticos, a gente chama assim, né? Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, fazem questão de descrever a cura desse paralítico em Cafarnaum, de maneira muito especial, porque o texto nos dá conta que esse milagre há alguns detalhes muito ricos. Primeiro, o texto mostra, no capítulo 5, no versículo número 17, que Jesus estava ali ensinando e o poder do Senhor estava com ele para curar. Ou seja, havia um propósito de Deus de curar naquele dia muitas pessoas. E o texto no versículo 18 diz que alguns homens trouxeram um paralítico num leito. É uma questão óbvia, o paralítico não poderia ir sozinho. E eles carregavam naquelas macas, muitas pessoas carregavam até lugares para mendigar, para poder pedir ajuda. Mas aqui no texto é muito importante, porque esses 4 amigos aí desse paralítico levam Jesus, ou melhor, levam o paralítico e para colocá-lo diante de Jesus, no versículo 18. E não tinha uma maneira de chegar, porque a casa estava cheia, mas eles se esforçaram. Eles arrumaram uma forma de aproximar o paralítico de Jesus. E eles desceram pelo telhado. Foi algo inédito, incrível. E o texto nos dá conta, no versículo 20, que Jesus viu a fé deles. Está no plural aí. Vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé dos amigos do paralítico. Jesus viu a fé do paralítico. Sabe, irmãos, a nossa fé deve nos levar sempre a passos de obediência. A nossa fé nos leva a nos esforçar. A nossa fé, a verdadeira fé, ela não é passiva. Esse paralítico podia ter pensado: se Jesus quiser me curar, ele vai vir até mim. Esses amigos do paralítico podiam ter pensado: vamos deixar ele aqui do lado de fora de casa, e se Jesus quiser curá-lo, Jesus vai vir aqui fora e vai curá-lo. Mas não, a fé fez com que eles tivessem algumas atitudes muito impressionantes, fez com que eles tivessem criatividade, se esforçassem. O propósito dos amigos deste paralítico e deles se deixar levar foi estar diante de Jesus. Nós devemos praticar a nossa fé para estar mais com Jesus, para expor mais a nossa vida ao Senhor, para expor o nosso coração a Ele. Eles se esforçaram, e no versículo 20, Jesus diz o seguinte: vendo-lhes a fé, Jesus fala para o paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. Qual era o problema evidente desse paralítico? Era um problema físico. Se você e eu estivéssemos ali, nós víssemos o paralítico chegando e Jesus ali, primeira coisa que a gente pensaria é: vamos ver agora um milagre extraordinário. Jesus vai levantar esse paralítico. Quantas vezes nós estamos nos nossos cultos e chegam pessoas de cadeira de roda, pessoas enfermas, e nós cremos e muitas vezes oramos para que o Senhor faça um milagre. Nós cremos, Jesus faz milagre. Jesus é o mesmo ontem e será eternamente. Ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Mas Jesus olha para aquele homem e vê algo que ninguém viu. Jesus viu a maior necessidade daquele homem. A nossa maior necessidade é de ser reconciliado com Deus, é de ser restaurado com Deus. A nossa maior necessidade é experimentar o perdão de Deus, o sangue de Jesus nos purificando, nos limpando, nos libertando da culpa, nos libertando da acusação, nos libertando das intimidações que Satanás muitas vezes vai lançar contra nós por causa das nossas falhas, das nossas limitações. Às vezes porque nós estamos passando um momento difícil, nós nos sentimos culpados, acusados. Quantas vezes porque nós estamos doentes, às vezes achamos que estamos doentes porque fizemos algo de errado. A gente sabe, amado, que o pecado ele traz consequências, mas nem sempre a nossa enfermidade, a nossa luta, a nossa provação é fruto de pecado. O mais importante para nós é estarmos sendo perdoados por Deus, reconciliados com Deus, ser libertos da culpa, ser libertos da acusação. Por isso Jesus olha para aquele homem e diz: homem, os teus pecados são perdoados. Nós precisamos crer no perdão de Deus, receber o perdão de Deus. Há muitas pessoas que não conseguem voltar para a igreja, voltar para Jesus, porque eles carregam as suas culpas, talvez porque conhecem a palavra e pecaram contra Deus.
Algumas pessoas estão na igreja, mas elas não conseguem se levantar novamente para servir a Deus, para se alegrar em Deus, porque pecaram contra Deus e o pecado gerou uma culpa que elas não conseguem receber esse perdão e essa libertação que o Senhor Jesus nos dá. Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele cura, Ele liberta, Ele ensina, mas Ele perdoa pecado. Nós precisamos todos os dias nos aproximar do trono da graça e clamar pelo sangue de Jesus, e receber e crer no perdão dele. E muitas vezes nós precisamos nos perdoar para voltar a caminhar com Deus alegre, leve, feliz na presença dele. E olha comigo o versículo 21 de Lucas 5, diz que os escribas e fariseus, eles eram religiosos, judeus muito zelosos, mas na sua maioria eles se tornaram pessoas hipócritas. Eles eram tão enfáticos em guardar aspectos da lei externos, e isso começou a se tornar mais importante para eles, o aspecto externo, do que a mudança de coração. Então eles se tornaram meio que juízes, julgadores, críticos. E Jesus, por pregar o evangelho, e o evangelho de Deus, ele transforma o homem de dentro para fora. O evangelho de Deus, ele molda a gente, não no sentido externo apenas, mas ele molda o nosso coração. Então os fariseus tinham muita ira contra Jesus, porque Jesus, ele não se preocupava em impressionar as pessoas. A ênfase do nosso Deus é transformar o nosso coração. Os escribas falaram: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Eles ficaram furiosos, porque Jesus tinha liberado uma palavra de perdão. E aí Jesus, no versículo 22, diz que Jesus conhecia os pensamentos deles, e Jesus falou: vocês estão pensando o que no coração? O que é mais fácil? Dizer, levante-se e ande, ou estão perdoados os seus pecados? O que é mais fácil? É muito mais fácil você chegar para alguém e falar assim: olha, seus pecados estão perdoados. E aí Jesus disse o seguinte: para que vocês creiam que o Filho do Homem, ele tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, eu digo, paralítico, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Jesus faz um milagre extraordinário para mostrar que ele não apenas faz milagre, mas ele é Deus. Ele perdoa pecados, ele liberta o homem do seu maior inimigo. O nosso maior inimigo é o pecado, é a nossa natureza adâmica que nos destrói. Pecado que tem as suas 1001 maneiras de nos seduzir, de nos aprisionar. Às vezes você vence pecados numa área da sua vida, mas a sua carne, a nossa carne, ela tende a nos aprisionar a este mundo, nos aprisionar à vaidade, nos aprisionar ao orgulho, à amargura, nos aprisionar a uma vida de independência de Deus. O maior pecado que existe é ser independente de Deus, é a gente agir como a gente quer, como a gente pensa, como a gente gosta. Mas a graça de Deus vem para nos perdoar e nos ensinar a andar com Jesus, a andar com Deus. Jesus fala para aquele homem: toma o teu leito, toma essa maca e anda. E este homem foi, todos ficaram cheios de admiração. E a partir do versículo 27, Lucas nos mostra o chamado de um outro discípulo de Jesus, que se tornou apóstolo, Levi. Versículo 27, Jesus chama Levi, que é Mateus, e ele diz no versículo 29, então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. O texto diz que Levi era publicano, estava sentado ali. Os publicanos eram cobradores de impostos, judeus, mas que cobravam impostos para o Império Romano. Então eles eram mal vistos. Você imagina alguém que é do seu povo, cobrando imposto seu, abusivo, para enriquecer um outro povo que te explora, que faz mal a você. Então Mateus era um publicano, e Jesus falou para ele uma palavra que todo rabino falava quando queria escolher um discípulo. Quando na tradição judaica, um rabino, os meninos, eles eram ensinados na sinagoga desde novo, e quando chegava uma certa idade, o rabino escolhia alguém para ser seu discípulo. O rabino chegava perto dele e dizia: siga-me. Então aquele adolescente, aquele jovem, entendia que estava sendo chamado para seguir os passos daquele rabino a vida toda, imitá-lo, dar continuidade àquela missão, àquele ministério. Então quando Jesus chega para Mateus e fala: siga-me, Mateus sabia o que estava acontecendo.
O mestre estava chamando ele para ser seu discípulo. E o texto diz que ele se levantou, deixou tudo e o seguiu. Aquele homem tinha uma profissão, aquele homem tinha recursos que vinham daquele trabalho, e de repente ele ouve Jesus, e Jesus chama para ser discípulo. Amado, nós precisamos entender que Jesus nos chama para ser seus discípulos. Deixar tudo em nossa vida hoje é deixar tudo que nos impede de ser discípulo de Jesus. Todos nós, quem é discípulo, está deixando sempre alguma coisa para assumir uma vida nova em Cristo. A Bíblia diz que Jesus nos chamou dizendo: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, seguir a Jesus não é apenas ter uma religião, frequentar uma igreja, mas seguir a Jesus é estar deixando o estilo de vida que nós temos para seguir os passos, imitar Jesus, conhecê-lo, ouvir sempre a sua voz, negar a si mesmo constantemente, negar o nosso eu constantemente. E Jesus aqui, depois de um grande milagre, e sobretudo depois de perdoar o pecado de um paralítico, ele chama um homem para segui-lo. Nessa manhã eu e você estamos sendo chamados para seguir a Jesus, não apenas para ser abençoado, não apenas para receber uma cura, um milagre, mas ele quer nos tornar seus discípulos. E Levi ficou tão feliz porque Jesus fez isso, o chamou, que deu uma grande festa. Versículo 29, ele deu um banquete em sua casa, e ele chamou um grande número de publicanos e pessoas que estavam com ele à mesa, e tinha fariseus e escribas ali murmurando. Mais uma vez, Levi está tão feliz que foi chamado, ele reconheceu que Jesus era o Messias, que ele chama os seus amigos também publicanos, que precisavam ouvir o Evangelho, que precisavam conhecer a Jesus. Amado, quando a gente está realmente andando com Cristo, nós queremos que os nossos amigos também conheçam a Jesus. Nós queremos levar a palavra de Deus para nossa família, nós queremos levar para pessoas que estão necessitadas, nós queremos levar para todo mundo, porque o que Jesus faz em nossa vida é maravilhoso, é glorioso, faz com que a nossa vida tenha propósito, sentido, e sobretudo, Jesus nos dá a vida eterna. E se nós cremos em Jesus, nós queremos que os nossos familiares, amigos, nós queremos que as pessoas tenham vida eterna, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que as pessoas experimentem a salvação. Levi faz uma grande festa, mas nessa festa, ele chama todo mundo, ele não escolhe pessoas boas para essa festa. Levi chama os seus amigos de vida como publicano, e aí Jesus é criticado mais uma vez. Olha o versículo 30, quando os fariseus dizem: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? E Jesus tomou a palavra, e é importante percebermos o que Jesus fala sobre isso. Jesus falou: os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Há muitas pessoas que entendem errado quando a Bíblia diz que Jesus comia com publicanos e pecadores. Há pessoas que usam isso para dizer que Jesus aceitava todo mundo, acolhia todo mundo e simplesmente não os julgava, não os repreendia. É engano quem pensa assim. O texto diz que Jesus falou: eu vim chamar pecadores. E ele diz: chamar pecadores ao arrependimento. Jesus realmente acolhia e amava as prostitutas, os pecadores, os ladrões, mas ele os amava para falar e chamá-los ao arrependimento, à mudança, a abandonar o pecado, porque Jesus é santo e ele sabe que o nosso pecado nos destrói. Jamais Jesus sentaria com um monte de gente que vive na iniquidade, no pecado deliberado, para festejar com eles e dizer: está tudo bem. Não, ele dizia: o pecado precisa ser abandonado, porque o pecado ofende o coração de Deus, porque o pecado destrói a imagem de Deus no homem, porque o pecado vai te adoecer, vai te destruir. Então Jesus, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. E o texto diz que Jesus chamava eles ao arrependimento. Só que quem criticava Jesus eram aqueles que diziam, achavam que não tinham pecado. Então Jesus fala: eu não vim para justos. Sabe, tem pessoas que elas são tão boas, tão agradáveis, elas às vezes não são cristãs dedicadas ao Senhor, mas elas praticam o bem, e elas se acham por isso às vezes que não precisam do Evangelho. Quanto mais justiça própria nós tivermos,
mais difícil é de nós nos arrependermos e reconhecermos que precisamos de Jesus. A justiça própria, ela é inimiga da cruz. Jesus morreu na cruz porque nenhum homem é justo por si mesmo. Nós só somos justos quando o sangue de Jesus nos justifica. Você pode ser um homem bom, que pratica o bem, que tem um bom comportamento, mas nós precisamos do sangue de Jesus para nos purificar, para nos limpar, para nos tornar aceitáveis diante do Pai. Jesus prega o arrependimento, o Evangelho diz isso. E para concluir, do capítulo 5, do versículo 33 em diante, Jesus também é criticado agora, porque os discípulos dele não faziam o jejum como os discípulos dos fariseus, como os discípulos de João Batista. Os discípulos de Jesus, biblicamente, jejuavam, mas eles não faziam o jejum como uma tradição religiosa. Eles não faziam aquele jejum que os fariseus colocaram como imposição e até se consideravam mais santos porque eles jejuavam 3 vezes por semana. O jejum é uma prática bíblica. O jejum é você se abster de alimento para orações, para se consagrar a Deus, para humilhar sua carne, para depender mais de Deus. O jejum foi praticado por Jesus, pelos apóstolos, na antiga aliança, pelos profetas. Quem questiona o jejum, ou é por ignorância bíblica, ou é por uma interpretação distorcida da palavra, por uma tradição religiosa que você construiu. Mas impor jejum aos outros não é bíblico. Fazer jejum apenas por fazer, para se sentir mais santo, não é bíblico. Mas o jejum bíblico, a Bíblia nos ensina, ele é uma prática extremamente importante, associado à oração, associado à busca de você estar se concentrando mais para ouvir Deus e humilhar-se diante do Senhor. A Bíblia várias vezes vai nos ensinar isso. Mas eu quero concluir apenas dizendo que Jesus explicou para eles o seguinte: os meus discípulos, versículo 34, eles não jejuam nesse tempo, porque os convidados para o casamento não jejuam enquanto o noivo está com eles. Jesus está dizendo, o noivo está aqui, nós estamos neste tempo de intimidade com o noivo, e nesse tempo eles não estão jejuando. Mas no versículo 35 Jesus fala, virão dias em que o noivo será tirado, e eles vão jejuar. Então Jesus está mostrando aqui que o jejum não era necessário para os discípulos como uma imposição da tradição religiosa, mas que eles jejuariam guiados pelo Espírito Santo. Eles jejuariam para ouvir a voz de Jesus quando Jesus fosse tirado, ou seja, Jesus foi assunto aos céus, elevado aos céus, e hoje nós jejuamos guiados pelo Senhor para buscar ouvir a sua voz melhor, para poder estar se aquietando. Hoje há muitas pessoas que fazem jejuns no sentido de se abster até mesmo da tecnologia durante uma semana, para poder se concentrar mais em Deus e não ser roubado pelo ativismo hoje da televisão, da internet, tantas coisas que às vezes nos distrai. E concluindo, Jesus diz que nós não podemos pegar uma roupa nova e colocar um remendo de uma roupa velha, porque isso ia trazer destruição para aquela roupa. Nós não podemos pegar vinho novo e colocar em odres, naquele recipiente feito geralmente de couro. Nos tempos bíblicos, pegar um vinho novo e colocar naquele odre velho ia rachar. Ou seja, Jesus está dizendo, não adianta vocês quererem crer em mim, seguir o Evangelho, sem mudar o coração, a mentalidade, sem abandonar uma mentalidade religiosa, uma mentalidade voltada para vocês mesmos. Nós precisamos deixar Deus transformar o nosso odre, o nosso coração, a nossa mente, para que o vinho novo, a palavra, o Evangelho, permaneça sobre nós. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã, onde a tua palavra, ela é derramada no nosso coração. Nós oramos para que possamos receber a cada dia a tua palavra de bom grado, no coração aberto. Que nessa manhã o Senhor traga perdão aos nossos pecados, convicção de pecado, arrependimento, nos restaurando, nos reconciliando com a tua presença, em nome de Jesus. Nós oramos para que nessa manhã possamos ouvir o teu chamado para ser discípulo, dizendo, segue-me, e possamos abandonar tudo aquilo que nos atrapalha de ser um bom discípulo do Senhor. E nós oramos nessa manhã, que sejamos sensíveis à tua voz, para jejuar e orar, todo o tempo que for necessário para ouvir melhor a tua voz, para vencer obstáculos, para superar
aquilo que muitas vezes está diante de nós, com oração e jejum. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Amém, Senhor.